E nesse vídeo eu vou estar falando sobre como que é feita a avaliação do perito médico judicial. Você que entrou com processo contra o INSS para requerer um benefício por incapacidade por trabalho, vai passar pela perícia médica judicial ou já passou e tem dúvidas relacionadas referente à avaliação do perito, como que é feito o laudo médico judicial, os dias que leva para esse laudo sair, ou melhor, sair o resultado da perícia. A pessoa quer saber se passou na perícia, o que o perito falou sobre aquela perícia médica que avaliou, no dia que foi avaliada, a pessoa passou com perito presencial, qual foi o entendimento do perito referente à incapacidade do segurado e qual a incapacidade que o perito entende que o segurado está incapacitado de trabalhar temporário, se é permanente, temporário com auxílio doença, permanente com aposentadoria por invalidez, ou se foi constatada ali alguma sequelas para um auxílio acidente. Eu recebo muitas perguntas referentes a esse assunto aqui nos vídeos quando eu posto um vídeo relacionado a processo judicial, vem muitas pessoas perguntar: eu passei pela perícia, o perito falou que eu fui aprovado, quando que vai sair o laudo? Eu passei pela perícia médica e já tem mais de meses, tem 2, 3 meses e ainda não saiu o resultado, quando que vai sair? Então, a perícia médica judicial, quando você entra com um processo judicial contra o INSS para requerer um benefício por incapacidade por trabalho, em alguns casos, bem difícil acontecer, às vezes o juiz entende que não é necessário passar por perícia médica, mas isso é bem difícil acontecer. Normalmente, em quase todos os casos, vai ser necessário a pessoa passar por um perito judicial. Diferente do INSS, e às vezes o perito do INSS, por exemplo, você está com um problema de saúde X, e o perito que às vezes te avalia lá no INSS é um perito que a especialidade dele é outra, diferente do seu problema de saúde. Já no processo judicial, normalmente é um perito especialista no seu problema de saúde. Exemplo, se você está com um problema relacionado à ortopedia, quem vai te avaliar vai ser um perito ortopedista. Então, no dia da perícia médica judicial, o que o perito judicial faz? Qual é a atividade dele? O que ele é responsável ali para fazer no dia da perícia? Quais as perguntas que ele faz? No dia que você chega perante o perito judicial, diferente lá do INSS, ele já sabe o seu caso, já sabe o que está acontecendo com você. Por quê? Ele já tem acesso ao processo. Ele faz parte do processo judicial, então ele foi determinado pelo juiz para realizar essa perícia com você. Então ele tem acesso, ele sabe o que está acontecendo com você através da sua documentação, do relato ali que o seu advogado contou, sua história e tal. Só que normalmente o perito ele faz algumas perguntas que já tem no processo. Por exemplo, quando surgiu o seu problema de saúde, em que você trabalha? Porque essa pergunta do perito referente a que você trabalha é muito importante. Se você ainda vai passar pela perícia, quando você for responder, você falar para o perito o que realmente você faz lá no seu trabalho. Como assim? Porque às vezes você é contratado pela empresa para fazer uma certa função, só que a gente sabe que às vezes lá na empresa a pessoa faz outras funções diferentes da que a pessoa é contratada, faz outras atividades. Então você fala o que realmente você faz lá na empresa. Porque isso às vezes faz diferença. Às vezes tu está com um problema de saúde e às vezes, dependendo da sua atividade, pode até não te incapacitar de trabalhar. E por conta que você faz outras atividades diferentes da que você foi contratado, dependendo da atividade, às vezes te incapacita de trabalhar. Então, fique muito atento referente a esse assunto. Então, o perito ele faz algumas perguntas para você. Normalmente, o perito ele vai fazendo as perguntas e vai anotando ali, às vezes no caderno, tal, na folha ali, ou no computador mesmo, algumas coisas específicas, o mais importante. Por exemplo, uma pessoa que sofreu um acidente, às vezes ficou com a perna mais curta do que a outra. Ou não, mas o perito ali vai fazer se você passou por uma cirurgia, ele vai medir ali para ver se você ficou com
uma sequela, ficou com uma perna menor do que a outra. Um exemplo aqui para você entender. Então, ele faz essas medições para ver. Às vezes a pessoa passou por uma cirurgia tal, ficou com a perna atrofiada, às vezes fica muito tempo parado sem movimentar a perna. Ele vai medir ali para ver como que está a situação. E ali ele vai anotando essas informações que vai pegando com você e tal. Por quê? Normalmente, como eu já falei aqui no vídeo, às vezes o perito pode até falar, você realmente tem direito ao benefício ali no momento, mas geralmente o perito não fala isso. Ele vai colher as informações com você, até que o resultado também geralmente não vai sair no mesmo dia. O perito tem até 30 dias para chegar a uma conclusão ali sobre o seu caso, se você está ou não incapacitado de trabalhar. Ele vai elaborar um laudo, e nesse laudo ele vai relatar, contar toda a história ali, a conclusão ali que ele chegou, se você está ou não incapacitado de trabalhar e qual a sua incapacidade, se é temporária, se é permanente, como eu já falei. Então, depois de alguns dias, esse laudo vai ser juntado ao processo. Infelizmente, tem alguns casos, como eu já citei aqui, às vezes a pessoa fala, eu já passei pela perícia tem 2 meses e ainda não saiu o resultado. Então, o seu advogado que está representando, ele pode fazer essa cobrança no processo, cobrar o resultado da perícia, se já ultrapassou os 15 dias, os 30 dias, se ultrapassou 30 dias, a gente faz essa cobrança no processo ali para que o laudo seja entregue, porque você precisa receber o benefício. Então, quanto mais rápido sair esse resultado dessa perícia, melhor ainda, até porque quando sair o resultado da perícia, se for favorável a seu favor, e o processo ainda vai seguir, lógico, vai ter um andamento do processo. Então, o seu advogado pode até fazer um pedido de uma tutela antecipada, ou melhor, uma tutela de urgência ali, para que o INSS, já que a perícia foi favorável, que o INSS implante o teu benefício enquanto você aguarda o andamento do processo e começa a receber. Isso pode acontecer, é possível. Então, quanto mais rápido sair o resultado desse laudo, melhor é. Então, a perícia judicial em si é bem tranquila, é o que é para ser, tranquila, sossegada. Como eu já falei aqui, o perito vai colher algumas informações, ele já tem muitas informações sobre você, que é a sua documentação, os relatos, toda a história que o seu advogado contou sobre você, relatou tudo ali no processo, ele já tem acesso a essas informações e vai colher mais algumas informações com você. E é muito importante essa perícia presencial, porque ele tem acesso à sua documentação, mas só que ali ele vai te ver presencial. Ele vai poder te examinar, a depender do teu problema de saúde, ele vai mandar você deitar numa maca ali, vai mandar você fazer alguns movimentos, lógico, dependendo de qual é o teu problema de saúde, a tua incapacidade para o trabalho. Ele vai te ver presencial ali, ele vai poder chegar a uma conclusão ali, qual que é a tua incapacidade para o trabalho, se é temporária, se é permanente. Então, essa perícia judicial é muito importante. E muito importante também esse laudo que ele vai fazer. É muito importante que esse laudo, o resultado seja positivo a seu favor, porque o juiz ele se baseia muito nesse laudo judicial. Não é que o juiz está preso, entre aspas, 100% o laudo ali. Digamos que ele dá a decisão 100% referente ao laudo. Não, porque ele tem a tua documentação também. Mas o juiz normalmente ele costuma acompanhar o resultado do laudo. Ele pode dar até a sentença diferente do que está no laudo, mas para isso vai ter que ter outras provas, a sua documentação seja uma documentação que tenha bastante, seja uma documentação bem atualizada ali, que realmente não deixe, por exemplo, se o laudo judicial é desfavorável, para ele te conceder o benefício, ele vai ter que dar o resultado em cima da sua documentação. Então tem que ser uma boa documentação fornecida pelos seus médicos, ali que não deixe dúvidas que você realmente tem direito ao benefício. Então é muito importante que esse laudo judicial seja favorável a seu favor. Então, depois de alguns dias ali, o laudo é juntado ao processo e vai seguir o andamento do processo. Então, esse laudo judicial é muito importante para a decisão do juiz, se vai te conceder o benefício ou não. Então, diferente do INSS, que o resultado sai no mesmo dia, tal, ali, na perícia judicial, normalmente não costuma ser assim. Demora alguns dias para, assim, o perito elaborar chegar a uma conclusão ali exata ali. Por exemplo, ele vai examinar a tua documentação, como eu já falei aqui também, no dia que ele realiza a perícia judicial com você também,
ele vai colher as informações. Então, todas essas informações, ele vai chegar, com essas informações, ele vai chegar a uma conclusão de se você tem ou não condições de trabalhar. Para você ver que é bem diferente lá do INSS, que dentro de alguns minutos ali, o perito já decide se você vai ou não receber o benefício. No processo judicial, primeiro é juntada a documentação no processo, aí depois disso, no caso, vai passar pela perícia, aí vai ser feito esse laudo judicial, que vai para o processo ainda, e ainda as partes do processo, após esse laudo ser juntado ao processo, ainda pode discordar do laudo. Então, não é bem simples assim o processo, por isso que demora, às vezes, tem alguns casos, que às vezes antes de um ano já se tem um resultado ali do processo, mas normalmente demora mais de um ano e um processo aí contra o INSS para requerer um benefício. Por isso que em muitos casos mesmo, muitas pessoas que teve o benefício negado no INSS, na justiça conseguem, porque você vai ter um bom tempo ali para juntar provas, para conseguir, através desse processo judicial, com a ajuda de um bom advogado, conseguir comprovar o seu direito, beleza? Espero que tenha te ajudado com essas informações. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ative as notificações para você ser informado quando eu postar um vídeo aqui, beleza? Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.